E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo. Esse eu acredito que ele vai ficar mais claro para muita gente, né? Em relação às informações que aqui são lançadas para reflexão e o que é que elas têm a ver com o segundo turno, né? Para presidente aqui no Brasil. E hoje eu vou fazer um panorama bem rápido, sem aprofundar muito, porque estou tentando realmente fazer os vídeos curtos, como estão sugerindo. Apesar que eu não gosto muito dessa ideia de TikToker, né? Dessas coisas curtíssimas demais, né? Que não tem profundidade. Mas hoje eu vou fazer um panorama bem rapidinho sobre, não somente no singular a escravidão no Brasil, mas sobre as escravidões no Brasil, certo? Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, quero fazer algumas perguntas que têm a ver com isso. Você que é trabalhador, né, de fábrica, né? Pode ser aqui da cidade onde eu moro, e o exemplo que eu vou dar tem a ver com a cidade onde eu moro, ou de qualquer outra parte do Brasil. O seu superior, não necessariamente o dono da empresa, o chefe da fábrica, mas o seu superior imediato ali, aquele que está tomando conta da seção onde você trabalha, já chegou a lhe cobrar que você trabalhasse a mais, fizesse funções a mais do que você estava preparado para fazer naquele dia de trabalho? Já pediu para você ficar aos finais de semana trabalhando hora extra ou ficando além do turno trabalhando hora extra e dizendo para você que depois você vai ter um banco de horas para poder utilizar quando precisar, né, que isso vai ser uma contribuição da sua parte, mas depois a empresa vai permitir que você retire todo esse banco de horas assim que você precisar. Se você já passou por uma situação como essa, você sabe do que é que eu vou falar aqui. Outra situaçãozinha que eu lanço aqui a pergunta, já aconteceu, por exemplo, de você numa empresa, numa loja, no supermercado, numa fábrica, ouvir a seguinte frase do seu patrão ou daquele que está acima de você ali na empresa, dizer assim: olha, seria bom você dar valor ao seu trabalho, porque se você não quer, tem uma fila enorme do lado de fora que quer o seu emprego, né? Isso é uma perguntinha, né, para a gente pensar, porque algumas pessoas já devem ter ouvido isso, ou ouvido falar que outras pessoas tiveram esse tipo de abordagem. Já aconteceu também, por exemplo, de você ficar sabendo que um colega seu de trabalho, uma colega sua de trabalho, está sendo colocado para fazer algumas atividades de trabalho mais dolosas, mais cansativas do que outros colegas, porque esse seu colega X aí, ou Y, né, vota num candidato diferente do patrão. Por exemplo, isso aqui é uma situação hipotética, mas se for muito coincidente com alguma história que alguém conheça, por favor, nem nos comentários cite o nome, tá bom? Mas, por exemplo, já aconteceu de você trabalhar no supermercado na sua cidade e o seu patrão, ao descobrir que você não vota no candidato dele, jogar na sua cara que você deveria dar valor ao emprego que tem, né? Que deveria pensar suas opções de candidato, né? E quando você demonstra que não vai aderir a esse tipo de manipulação do seu patrão, ele começa a lhe colocar para trabalhar dias a mais do que outros funcionários, faz uma escala de trabalho totalmente diferente para você, para o seu colega de trabalho que também pensa diferente do patrão, para que vocês se desgastem mais, sintam uma pressão dentro do trabalho ao ponto que vocês pensem em pedir para sair. Bom, pois pense um pouquinho sobre isso, tá? Que isso vai ter relação com o que eu vou falar aqui hoje. E por último, né, por mais que a gente viva num suposto universo democrático de trabalho, isso em vários modelos de trabalho, do público ao privado, sempre vai ter, né, situações que vocês possam se deparar, que é a seguinte: olha, você tem metas para alcançar. Se você não conseguir tantos clientes hoje, né, você não bate a meta e, lamentavelmente, eu vou ter que te colocar em outra função, ou vou ter que te colocar na próxima lista de corte de funcionário que vai ter, certo? Ou, por exemplo, o seu trabalho não tem qualidade se você não bate as metas, né? Ou você não tem qualificação porque você não bate as metas. Isso acontece na iniciativa privada e também acontece na iniciativa pública. Porque, na prática, a raiz desse problema, dessa abordagem, dessa forma de tratar o empregado, ela não é algo particular do privado ou particular do público. Ela é de seres humanos.
a seres humanos que trazem aquilo que eu falei lá nos primeiros vídeos, né? Costumes, né? Hábitos, né? E muitas vezes em alguns espaços de trabalho, até tradições em algumas posturas com o empregado, né? E isso vem das raizezinhas. Vou retomar então aqui no nosso vídeo, um pouquinho do vídeo 1, um pouquinho do vídeo 2, tá bom? Se você se identificou com alguma situação em relação a essas que eu falei, imagine quando a gente for tratar sobre violência no Brasil no próximo vídeo, né? E as raízes também dessa violência. Todas elas estão muito próximas, todas elas conversam uma com as outras. São momentos históricos que passam um pelo outro e vai alimentando a cultura da formação do povo brasileiro inicial, né? Isso vai ser expandido mais para frente até os dias atuais, lamentavelmente, com algumas coisas muito danosas, em meio a muita coisa boa também, que nasce lá atrás, como a nossa cultura brasileira em termos de arte, né? Mas hoje, desculpe corrigindo aqui, mas hoje eu vou me dedicar mais a falar sobre a escravidão. Serão 2 vídeos, esse inicial, onde eu vou abordar um pouquinho, né? Esse assunto, e o outro que eu vou tentar fazer um panorama mais rápido sobre as diversas escravidões, tá bom? Então vamos voltar ao passado mais uma vez, né? Vamos lá, como a gente lembra bem, a formação do povo brasileiro lá no início, né, advém não de uma situação de bondade, né, numa condição de heroísmo por parte da Europa, de querer trazer uma estrutura para um local aqui, né, que a gente vem a chamar depois de Brasil. Não saiu nada aí. Nada surgiu com uma intenção boa, tá certo? Então, vamos lembrar que houve um enfraquecimento de um grupo religioso por causa que um homem traduziu a Bíblia, né? Isso fez com que outras pessoas verificassem que havia uma certa manipulação da fé alheia, né? Essa empresa, vamos chamar assim, ou igreja na época, né? Que se preocupava muito em manter o controle sobre as pessoas através do medo, né? Usando muitas vezes passagens do Antigo Testamento que realmente assustam, principalmente quem não tem muita leitura de época e não sabe contextualizar as metáforas, na verdade, né? Então essa empresa, vendo o seu território perdido de poder, né? Ela financiou, como eu falei no vídeo anterior, alguns reinos para que eles se espalhassem pelo mundo, né? Formassem as suas colônias, explorassem a riqueza dessas colônias, né? E levassem em contrapartida jesuítas para poder converter, né, as pessoas de onde eles, nos locais onde eles chegassem, desculpem, ao cristianismo, né? Então, o que aconteceu aqui no Brasil, como a gente sabe, é que os índios foram convertidos, aqueles que sobreviveram, né, que não foram massacrados, convertidos ao cristianismo, né, na verdade, da leitura da época da Igreja Católica. E aí alguns podem, como já me mandaram um insight assim, Wilson, você está todo tempo falando da Igreja Católica, isso é muito feio. Pessoal, estou falando de um recorte histórico de uma época, tá certo? Por formação eu sou católico, por formação, mas não sou praticante. Então eu tenho uma noção, pelo menos, de como começou a religião, que foi base estrutural da minha formação na infância e na adolescência, para poder falar, tá bom? Então, voltando aqui bem rapidinho, a gente teve essa manipulação, essa tortura cultural sobre os indígenas e sobre outros que aqui vieram. Também a gente viu nos vídeos anteriores que o que veio para cá, para o Brasil, foi uma estrutura social de início que já era marginalizada em Portugal, né? Muitas pessoas pobres, dentre essas pessoas pobres, algumas pessoas já em condição criminal, né? Mas o grande fator importante para a gente lembrar, que está no vídeo anterior a esse, né? No vídeo 2, é que na verdade essa galera vem para cá porque não há ascensão social, né, dentro de um reino português lá de meados de 1500, né? A sociedade portuguesa, se assim podemos chamar, ela não se preocupava com a estrutura educacional do povo mais simples, com uma dignidade em suas vidas. Ela queria saber se podia usar esse povo como massa de manobra, né? Se eles iam trabalhar, né, ao bel prazer da realeza, né, dos nobres, e sustentar esses nobres com seu trabalho precarizado, né, com o que a gente poderia até chamar de um trabalho escravo, ou semi-escravo, né, apesar de muitos deles não trabalharem com correias nos pés, né. Então esse povo português ele vem para cá foragido, né, de certa forma, com a esperança de querer zerar a vida e iniciar uma vida nova, né? Mas eles vêm com amarras culturais da repressão que eles já viveram lá no Reino de Portugal. Existe um livro chamado São Bernardo,
né, que tem uma história muito interessante sobre um operário de fazenda, vou assim chamar. Não vou explorar aqui a narrativa do livro, mas eu vou pegar uma frase, né, que lá tem, que é mais ou menos assim: o sonho do oprimido, né, aquele que sofre nas mãos de outro, é virar opressor, né? Isso tem a ver com um personagem dessa obra literária, mas isso parece que veio para as raízes brasileiras, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo já já para a gente ir para outro panorama. Ok? Já deram aqui 10 minutinhos e pouco. E vamos lembrar, essa galera ela vem para cá, na verdade já sofrendo uma espécie de escravidão psicológica, social e emocional. Agora eu vou entrar no outro vídeo. Pessoal, peço até desculpa, pessoal, em relação a essa questão de falar e atrapalhar um pouquinho as palavras, trocar, porque eu estou tentando dar essas informações que são para reflexão em um tempo curto, mas na verdade eu não estou conseguindo saber trabalhar essa questão meio TikTok, né? Tudo rápido, que a sociedade de hoje aí da internet quer. Vou tentar ir no meu ritmo, né? O vídeo anterior aqui, que vai fazer parte de um vídeo só, né? O vídeo 3, ficou um pouco longo. Vou ver se eu corto alguma coisa, senão vai do jeito que está. E eu venho aqui para falar sobre panoramas, né? A palavra panorama comumente significa com uma visão mais ampla sobre alguma coisa, mas na verdade o Brasil é muito complexo, então a gente precisa usar as coisas às vezes no plural mesmo, né? Nós temos não um modelo de escravidão, mas modelos de escravidão. Nós temos panoramas diferentes dessa situação de escravidão, né? Então, como eu falei na primeira parte desse vídeo, o povo já vem para cá com uma influência do seu comportamento de oprimido lá da Europa, e aqui ele começa a virar o opressor para alguns grupos sociais, né? Vou dar um outro questionamento antes de entrar nesse exemplo e depois falar bem rápido sobre trabalho no Brasil e escravidão, tá bom? Já aconteceu de alguém dar preço no seu trabalho e dizer, por exemplo, olha, isso é muito caro, fulano faz mais barato, né? Eu acredito que isso é uma frase muito comum do povo brasileiro, porque está na nossa cultura, né? Eu vi uma vez um vídeo do Pedro Cardoso, comediante, humorista, né, que mora em Portugal hoje, né? É o Augustinho da Grande Família. E ele disse uma vez que uma das coisas que o deixa muito incomodado no Brasil, isso também me incomoda, é que, por exemplo, uma pessoa com uma boa condição financeira é capaz de pagar um valor muito alto a um arquiteto para fazer um desenho lindo de uma casa, um valor muito alto a um engenheiro civil para que ele faça todo o planejamento estrutural da casa, os custos, né, cimento e outras coisas mais. É capaz de pagar muito alto, né, a um design de interiores, né, para deixar essa casa linda, desculpem. Mas quando chega o momento do pedreiro e do servente e do pintor, né, esse mesmo ser humano que tem uma condição boa para pagar os anteriores, né, na hora de pagar aquele que vai realmente usar sua força braçal para cavar a terra, fazer as fundações de uma casa, aquela casa linda desenhada pelo arquiteto, esse é mal pago. Qualquer valor que ele peça a mais é utilizado para falar na cara dele que está caro, né? O servente, que é aquele que vai dar o gás também para ajudar o pedreiro, se for pedir um valor um pouquinho maior, está caro. Se eles demorarem demais descansando na hora do almoço, né, mesmo eles precisando ter muita energia para dar continuidade ao trabalho, isso vai pesar na fala do contratante, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade onde se paga um valor bom para aquele que desenha, que tem o seu conhecimento acadêmico, que é importante ser valorizado, para aquele que planeja, né, o engenheiro, para aquele que vai ornamentar, né, deixar a coisa bonita por dentro depois que tudo estiver de pé, mas na hora de pagar aquele que realmente vai concretizar o sonho, que vai levantar a casa, né, que vai fazer a instalação elétrica, quer se pagar barato, quer se inferiorizar o trabalho, quer dizer que pode substituí-lo por uma outra pessoa que faz o mesmo trabalho por um valor menor. Estou lançando isso daqui só para a gente entrar bem rapidinho na questão dos panoramas de escravidão no Brasil, né? Nós temos diversos tipos de escravidão no Brasil. A escravidão que mais popularmente é tratada nos livros é aquela realizada sobre as pessoas de origem africana, trazidas para cá pelo tráfico negreiro, não é isso? Beleza. Ali foi uma das mais cruéis, né?
mas nós temos as escravidões psicológicas, emocionais e políticas nesse país, né? Todo ano eleitoral, isso vem lá desde a formação do povo brasileiro, aqueles poucos que perceberam que poderiam dominar uma grande maioria começam a pensar: como eu represo a água que vai para aquelas pessoas que poderiam estar bebendo, se alimentando, no campo, colocando a sua plantação e vivendo sem depender de mim, né? Como eu manipulo essas pessoas para que elas possam depender de mim e me levar a cargos altos dentro do poder num Brasil que está se formando, né? Então, a gente tem, por exemplo, a região Nordeste, que por um tempo, depois que ela foi já, vamos dizer, invadida, né? O termo é sempre esse, né? E aqui alicerçado algumas famílias, a região Nordeste, depois de ter sido, por um tempinho, no caso da Bahia, sede, né, da administração brasileira, né, que depois migrou para o Rio de Janeiro, para a região Sudeste, ela ficou legada aqui a coronéis, né? Ela foi abandonada, né? E esses coronéis passaram a ter posse sobre grandes fazendas, a represar rios para limitar o acesso do povo mais simples à água, à alimentação, à própria sobrevivência sem a dependência de um patrão, não é isso? E essa galera começou a manipular esse povo. E esse povo nordestino é que, por exemplo, até hoje, lamentavelmente, é massacrado, né? Tem o seu trabalho precarizado, são mal pagos muitas vezes e muitas vezes se submetem a manipulações políticas, né? Essas manipulações políticas que advêm lá de 1500 lá vai bolinha, né? Do início do Brasil até hoje, né? Então nós temos uma escravidão por necessidade, muitas vezes sem botar correntes nas mãos do povo brasileiro mais simples, mas impedindo que eles tenham acesso à alimentação, à água, né? E dizendo para eles que eles só vão ter acesso a isso se eles apoiarem o que é necessário ser apoiado no interesse, vamos chamar aqui, de protótipos empresários, né? E isso se expande, né? Se expande para a escravidão emocional. Quando você diz para um pai de família que tem 5 filhos naquela época, que se ele não apoiar, não votar, não fizer o que o patrão está mandando, a fazenda vai quebrar, como eu vi num vídeo hoje, né? E se a fazenda quebrar, não tem emprego mais para ninguém. Então a gente tem escravidões emocionais no Brasil. Isso é só um exemplo, existem várias outras, né? Como 2 moças aqui da cidade que perderam um emprego no comércio, né? Vou usar assim a palavra para não identificar bem o patrão delas, no comércio porque elas não votavam no candidato do patrão. E o patrão usou a seguinte expressão, né? Olha, vocês deveriam dar valor, porque o bairro de vocês não tem nada e eu trouxe esse comércio para cá que eu emprego várias pessoas. Acordem. Não é ruim que empregos surjam, né? Que comércios se espalhem por uma cidade. Mas é ruim quando, por exemplo, uma pessoa que diz que trouxe um comércio para determinado local para preencher, para dar vagas de emprego, faz esse tipo de manipulação. E um detalhe que a maioria das vezes as pessoas não pensam, essas pessoas ricas, elite de uma cidade, comumente elas não moram nos locais onde elas dão emprego para as pessoas mais pobres. Vou dar um exemplo aqui que não é a ver, não emendem as histórias, mas, por exemplo, eu moro numa cidade onde o que supostamente é a elite dessa cidade, ela mora em alguns bairros, vamos chamar mais ricos, né? E que são sempre distantes de comércios de pessoas mais pobres, né? Minha cidade, por exemplo, ela nasce num bairro que é um dos bairros mais simples da cidade, né? Que ganhou o nome pejorativo, e o povo que mora lá muitas vezes nem sabe, ganhou o nome pejorativo de outra banda, né? Mas foi lá a cidade, né? E os ricos da época, isso a gente ainda está num período lá de 1600 lá vai bolinha, né? Quase 1700, os ricos da época, para não se mostrar com o povo mais simples, né? O povo mais pobre desse bairro da cidade, eles passaram uma ponte, por sinal essa ponte foi até reconstruída agora, né? Um rio, né? Na época era um rio, na verdade não era ponte, e criaram uma igreja maior, dando as costas para a igreja da parte inicial da cidade, né? É uma forma da elite, né? Demarcar o seu espaço e o seu poder, né? E isso até hoje boa parte da sociedade não sabe, mas isso é uma forma também de demarcar quem são os escravos e quem são os senhores, né?
Então, o que é que me preocupa, né, é que as pessoas elas não consigam perceber que existem diversos panoramas de escravidão no Brasil. Existe a escravidão da fé, né, onde pessoas que têm poder e acesso e querem levar os seus ao poder manipulam pessoas que estão sofrendo emocionalmente, né, para elas serem escravas, dependentes emocionais daquele grupo, que em alguns momentos é tratado como um rebanho, né, coletivo, mas quando alguma ovelha desgarrada, né, ela pode começar a dar alertas de que ela vai esclarecer para os demais alguns erros, ela é rechaçada, ela é colocada de lado. Lembrando lá a navalha de Ockham que eu falei no primeiro vídeo. Né? Então nós temos esses tipos de escravidão no Brasil e outras mais. Eu estou vendo que o vídeo vai ficar longo de novo. Eu não vou fazer uma outra parte agora, então vou preferir no próximo vídeo de amanhã, o vídeo 4, explorar mais essa questão de escravidão. Foi um erro meu ter falado muita coisa ao mesmo tempo e rápido, né? Eu acredito que esse tenha sido o vídeo mais chato para vocês. Peço desculpa, eu tentei adaptar um método, eu vou seguir no meu ritmo mesmo nos próximos, tá bom? Então, até amanhã, pessoal. E desculpe a confusão do vídeo de hoje, mas eu acredito que alguma coisa possa ser útil para vocês pensarem. Falou?